44 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 391. Duas caras. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A lua fria pairava alto no céu e uma luz prateada brilhava. Em meio aos gritos baixos dos pássaros noturnos, Limbai e Lu Ninjil passaram por uma floresta densa e escalaram o penhasco íngreme atrás da Fortaleza da Nuvem Negra. A Fortaleza da Nuvem Negra é fácil de defender, mas difícil de atacar. Não é de admirar que esses bandidos tenham conseguido se transformar em tal força. Enquanto Limbai falava, ele olhou para baixo e viu que havia um penhasco íngreme abaixo. As árvores da floresta eram como pontos pontilhados. No entanto, o olhar de Limbai não estava aqui. Em vez disso, ele estava olhando para Lu Ninjil, que estava abaixo dele, e estava um tanto distraído. Lu Ninjil ficou preso perto do penhasco e rastejou com firmeza. Uma camada de suor apareceu em seu rosto e uma mecha de cabelo grudou em sua bochecha. Juntamente com seu rosto bonito, era um tanto branco com um toque de vermelho. Enquanto ela continuava a olhar para baixo, foi que... Lu Ninjil percebeu o olhar de Limbai e ergueu os olhos. Seu olhar estava um pouco frio. Não, nada. Limbai imediatamente retraiu o olhar. Houve um momento de silêncio. A Fortaleza da Nuvem Negra ainda é fortemente vigiada à noite. Isso não faz sentido. Lu Ninjil falou de repente. Eles realizaram uma breve pesquisa ao pé da Fortaleza da Nuvem Negra. A cada poucas dezenas de metros, havia dois bandidos na torre de vigia na parede, examinando constantemente a área abaixo. Era preciso saber que já era tarde da noite. Se este fosse um acampamento militar, uma segurança tão rígida era considerada normal. Mas era preciso saber que este era o reduto de um grupo de bandidos. Quem eram os bandidos? Eles eram pessoas preguiçosas, não tinham meios de viver ou eram inerentemente maus. Portanto, os bandidos geralmente não tinham disciplina. Depois de comer e beber à noite, eles adormeciam em uma determinada posição. Era comum bandidos recolherem restos. No entanto, este não foi o caso na Fortaleza da Nuvem Negra. Certa vez, eles estiveram no sopé da montanha e olharam para o topo da fortaleza. A Fortaleza da Nuvem Negra estava bem iluminada, mas estava normalmente silenciosa. A paliçada estava bem iluminada e, com a segurança rígida, os dois não tiveram escolha senão correr outro risco. Eles fizeram um desvio até a parte de trás da Fortaleza da Nuvem Negra e escalaram o penhasco vertical por trás. De fato, Limbai acenou com a cabeça e concordou com a ideia de Lu Ninjil. Uma paliçada normal não deveria ter uma segurança tão rígida. Limbai e Lu Ninjil estavam cada vez mais curiosos sobre o que havia acontecido na Fortaleza da Nuvem Negra. Os dois escalaram o penhasco vertical e íngreme por meio de antes de finalmente chegarem ao penhasco. No meio do caminho, a pedra sob os pés de Limbai se soltou e ele quase caiu do penhasco. Felizmente, ele teve a inteligência de pegar uma espada longa e enfiá-la no penhasco como se cortasse tofu, o que estabilizou a velocidade de queda. Ufa! Finalmente estamos aqui. Limbai enxugou a testa e se abaixou para segurar com força a mão macia e macia de Lu Ninjil. Então, ele a puxou para cima. Tal leve. Limbai suspirou em seu coração, mas depois de olhar para o corpo rechonchudo de Lu Ninjil, ele sentiu que Lu Ninjil não era nada leve. Lu Ninjil percebeu o olhar de Limbai e olhou por cima. Limbai deu um passo para trás e virou-se para olhar para a Fortaleza da Nuvem Negra. Esta Fortaleza da Nuvem Negra está bem iluminada. Eu não esperava que houvesse guardas patrulhando à noite. Algo está errado. Algo está realmente errado. Os passos de Lu Ninjil eram muito leves quando ela chegou atrás de Limbai. Sua voz estava fria quando ela disse: algo está realmente errado. Limbai definitivamente tinha outras intenções em relação a Lu Ninjil, mas fingiu não entender e perguntou: então por onde devemos começar? Lu Ninjil olhou para Limbai, depois retraiu o olhar e olhou para o interior da fortaleza. Esse local está localizado no centro da fortaleza e a arquitetura é mais requintada e luxuosa que as demais. Se não estiver errado, o líder da fortaleza pode estar lá. O que Lu Ninjil quis dizer foi que eles deveriam ir diretamente para o acampamento base. Não havia necessidade de perder tempo em outros lugares da paliçada das nuvens negras. Limbai não fez objeções a isso. Os dois evitaram os guardas patrulhando enquanto caminhavam no escuro,
onde as luzes não alcançavam, e se aproximaram furtivamente do prédio no centro. Lin Bai murmurou: lembro-me de seu povo dizendo que há muitos plebeus na paliçada das nuvens negras. Não sei porquê, mas não vimos nenhum ao longo do caminho. Lu Ningguo assentiu. Depois que terminarmos de visitar o chefe, iremos procurar por esses plebeus. Os dois rapidamente se esgueiraram para a frente do prédio no centro da fortaleza da nuvem negra. No lado superior direito do edifício havia uma plataforma elevada. Na plataforma havia galpões de palha. Os galpões de palha estavam cheios de feno, forragem e pilhas de pedras, mas não havia gado. Os dois se inclinaram ligeiramente e olharam para o prédio abaixo. Não conseguimos ouvir nada. Vê a varanda lá em cima. Vamos lá. Lin Bai apontou para a frente. Lu Ningguo acenou com a cabeça ligeiramente. Mas quando os dois estavam prestes a pular, a porta do primeiro andar foi aberta com um estrondo. 3 pessoas saíram enquanto xingavam. Lin Bai e Lu Ningguo se entreolharam e seguiram silenciosamente as 3 pessoas. Por que, irmão mais velho, você nos rejeitou? Eu não consigo entender. Não estamos nós 7 unidos? Será que não podemos nos vingar mesmo que nosso quarto irmão esteja morto? O líder era um homem com uma grande barba. Seus 2 braços nus e corpulentos estavam expostos e seu rosto estava cheio de ódio. Terceiro irmão, acalme-se. O irmão mais velho pode ter seus próprios planos. Um nariz aquilinho seguiu e deu um tapinha no ombro do terceiro irmão. Quinto irmão, como posso me acalmar? Quando penso no quarto irmão sendo morto, só posso assistir. Aquele grupo de pessoas andando pela nossa aldeia como uma faca cortando meu coração. Bang! O terceiro irmão deu um soco em uma parede de pedra. Os tijolos de pedra se transformaram em pó e seu punho saiu do outro lado. Depois de muito tempo, o terceiro irmão barbudo parecia ter se decidido. Ele ergueu a cabeça e olhou atentamente para as 2 pessoas atrás dele. Quinto irmão, sétimo irmão. Já investiguei a localização aproximada desse grupo de pessoas. 40 irmãos aguardam ordens. Vocês vão. Se o irmão mais velho descobrir que estamos indo secretamente assim, não mencione isso. Você vai ou não? Se não, perca-se. Vamos, vamos. O quarto irmão está morto. Como podemos não nos vingar? Isso mesmo. O terceiro irmão barbudo sorriu de alegria. Ele deu um tapinha nos 2 com a palma grossa. Este é um bom irmão. O irmão mais velho tem muitas preocupações. Vamos partir agora. Depois que terminarmos. Você sempre quis provar Li Hu. Eu prometo a você. Então vamos, quarto irmão. Aproveite a noite e mate todos eles. Retire as cabeças daqueles que fizeram isso e use-as como pulses de urina. Depois de se decidirem, os 3 seguiram um pequeno caminho e chegaram ao sopé da fortaleza da nuvem negra. Lin Bai e Lu Ningguo seguiram de perto. Não foi fácil entrar na fortaleza da nuvem negra, mas foi muito mais fácil sair. Os 2 chegaram facilmente ao sopé da fortaleza da nuvem negra, um lugar vazio. Vocês 2 esperem aqui. Eu irei e chamarei mais de 40 irmãos. Depois que o terceiro irmão terminou suas instruções, ele se virou e caminhou para um outro lado da fortaleza. Puxe. Você. O coração do terceiro irmão foi esfaqueado por uma pequena faca. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para trás, incrédulo. Terceiro irmão, me desculpe. Só posso deixar você acompanhar o quarto irmão. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 392, Emboscada Ba. O quinto irmão da fortaleza nuvem negra cuspiu no homem barbudo que estava deitado no chão. Dissemos a ele para ouvir, mas ele não escuta. Então, não podemos ser culpados por sermos implacáveis. Enquanto os 2 falavam, eles cavaram casualmente um buraco e jogaram nele o terceiro irmão da fortaleza da nuvem negra. Então, eles rapidamente encheram um pouco de terra e terminaram o trabalho. Lu Ningguo franziu a testa e olhou para Lin Bai. Tudo aconteceu muito de repente. Sem falar no terceiro irmão da fortaleza da nuvem negra, até mesmo Lin Bai e Lu Ningguo, os 2 espectadores, não reagiram a tempo. SHHH. Lin Bai balançou a cabeça e sinalizou para Lu Ningguo ficar quieto. Não muito tempo depois, o som de 2 passos desapareceu gradualmente das sombras à frente deles. Só então Lin Bai e Lu Ningguo falaram novamente. Há realmente algo estranho na fortaleza da nuvem negra. Pode ser o que você disse. Alguém está vindo.
Lin Bai e Lu Ninjil prenderam a respiração o melhor que puderam e se esconderam na escuridão. Não muito depois, uma figura apareceu sorrateiramente no pequeno espaço aberto à frente deles. Essa pessoa inclinou as costas e olhou em volta com um olhar penetrante. Ele lentamente se moveu para o lado da fortaleza da nuvem negra. No entanto, o homem não sabia se percebeu que a defesa da fortaleza da nuvem negra era muito rígida. Ele hesitou e parou no meio do caminho. Lin Bai e Lu Ninjil se entreolharam e assentiram. Ei! Qilong! Lin Bai gritou em voz baixa. Vocês estão aqui. É fácil para mim encontrar você. Quando Qilong ouviu alguém chamando seu nome, ele não pôde deixar de estremecer. Ao ouvir que era uma voz familiar, soltou um longo suspiro de alívio e rapidamente correu. O que você está fazendo aqui? Lin Bai perguntou friamente. Não é bom. Qilong gaguejou. Ao se aproximar, Lin Bai percebeu que o rosto de Qilong estava pálido, suas roupas esfarrapadas e havia uma marca de sangue em seu ombro. O que está errado? Lu Ninjil perguntou, com uma má premonição em seu coração. Agora mesmo, o comboio foi atacado. Um grupo de pessoas veio na calada da noite e havia mestres das feras lá dentro. Qilong estabilizou a respiração e terminou a frase de uma só vez. Não éramos páreo para nada. Depois de perguntar à sua besta espiritual, ela me indicou uma direção geral. Só então eu soube que você estava aqui. Então, rapidamente vim buscar reforços. No comboio, quando se tratava de cultivo, Lin Bai e Lu Ninjil ficaram em primeiro e segundo lugar. Havia uma lacuna indelével entre eles e o resto do grupo. Lin Bai olhou nos olhos de Qilong e não disse uma palavra. Antes de deixar o comboio, ele deixou Little Black, Little Red e Little Green lá para evitar um ataque noturno. Little Black, Little Red e Little Green eram muito mais fortes que Qilong e os outros quando trabalharam juntos. Porém, os três irmãos da Fortaleza da Nuvem Negra que queriam causar problemas para eles já estavam mortos. Então quem foi quem atacou o comboio durante a noite? Lin Bai olhou para Lu Ninjil, que também estava confuso. De repente, Lin Bai pensou no grupo de pessoas que estavam escondidas na floresta densa não muito longe quando ele matou o quarto irmão da Fortaleza da Nuvem Negra. Poderiam ser eles? Não vamos perder tempo, vamos embora. Lu Ninjil virou a cabeça e correu em direção ao comboio. Diga-me, quantos deles existem? Enquanto aceleravam pela floresta, Lin Bai perguntou a Qilong. Como diz o ditado, conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, e você vencerá todas as batalhas. Se pudessem identificar seus inimigos com antecedência, seriam capazes de fazer planos com antecedência e lidar com a situação no local com facilidade. 4 cultivadores marciais, 2 mestres de feras e mais de 40 artistas marciais de baixo nível. Qilong não achou que a pergunta de Lin Bai fosse grande coisa, então respondeu honestamente, estamos quase lá. Espero que eles estejam bem. Lin Bai olhou para frente. Na verdade, estavam a alguns quilômetros do acampamento da caravana. No entanto, a densa floresta à frente estava escura e apenas o luar inclinado podia ser visto. O céu distante também estava silencioso. Lin Bai subconscientemente olhou para Qilong, mas viu um sorriso selvagem no rosto de Qilong sob o luar. Zumbido. Lin Bai imediatamente pegou o pequeno caldeirão, pisou no tronco da árvore e correu na direção de Qilong. Ei, você descobriu. É tarde demais. Qilong parecia esperar que Lin Bai fizesse um movimento. Assim que Lin Bai fez seu movimento, sua mão direita se estendeu de repente. Rachadura. Uma série de sons metálicos foram ouvidos, acompanhados por uma série de sons penetrantes. Lin Bai teve um vislumbre de algumas armas escondidas correndo pelo canto do olho. Ele não se importava em pegar Qilong, então só poderia se proteger com o pequeno caldeirão. Bang! Todas as armas escondidas se espatifaram no pequeno caldeirão e caíram no chão. Quando Lin Bai levantou a cabeça novamente, Qilong já havia se afastado deles. Ele subiu em um tronco grosso de árvore e olhou para os dois. Bang! 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 Qilong balançou a cabeça, bateu palmas e elogiou, como esperado daquele Lin Bai. Na verdade, ele descobriu nosso plano tão rapidamente. No entanto, por que você está lutando? É inútil. Há uma emboscada por aí. Os pés de Lu Ninjil brilharam quando ela chegou atrás de Lin Bai. Os dois se encostaram um no outro enquanto observavam vigilantemente os arredores. Bom trabalho. Uma pessoa vestida com roupas noturnas apareceu na floresta.
Sua figura brilhou quando ele apareceu ao lado de Qilong. Senhor Lu. Qilong curvou-se respeitosamente. Lu? Lin Bai franziu a testa porque queria ver essa pessoa claramente. No entanto, a luz estava muito escura e ele estava vestido com roupas noturnas. Era impossível vê-lo claramente. A voz de Lu era muito suave quando ele disse: "Vamos acabar com isso rápido." Imediatamente, entre aqueles que estavam escondidos na escuridão, 6 pessoas emergiram da escuridão. Pares de olhos se fixaram em Lin Bai e Lu Bai, e aquele olhar era como olhar para cordeiros esperando para serem abatidos. Eles são muito fortes. Se for um V2, eles ainda têm chance de vencer. Vamos um V3. E tem também aquela pessoa acima, cuja força não pode ser vista com clareza. Isso não é bom. O olhar penetrante de Lin Bai varreu os arredores e, muito rapidamente, ele teve uma estimativa aproximada da situação. Você não será capaz de escapar. Nos últimos dias, estive escondido ao seu lado. Você acha que estou me escondendo por nada? Há muito tempo entendo sua força. Qilong riu alto. Ele olhou para Lin Bai e então seu olhar se fixou em Lu Ninjiu. Senhor Lu, esta mulher. Faça o que quiser com ela. Lord Lu acenou com a mão como se não se importasse com isso. Qilong lambeu a língua ao ouvir isso. Seus olhos estavam cuspindo fogo. Faça isso. Com uma ordem, as 6 pessoas que já estavam preparadas saíram juntas. Bang. No entanto, neste momento, uma figura azul ergueu-se no ar e caiu pesadamente no chão. A terra tremeu e as montanhas tremeram. O chão foi feito em pedaços e poeira e cascalho voaram por toda parte. As 6 pessoas não tiveram escolha a não ser parar e, ao mesmo tempo, também esconderam as figuras de Lin Bai e Qilong. O que você está esperando? Depressa, ataque, não os deixe escapar. Qilong gritou, pedindo às 6 pessoas que entrassem rapidamente na poeira. Chaze, eles estão indo nessa direção. O olhar de Luzi era penetrante. Com um passo leve, ele subiu alto no ar e voou na direção da paliçada da nuvem negra. As pessoas restantes seguiram de perto. Não muito depois, Lu parou não muito longe da paliçada da nuvem negra. Senhor Lu, por quê? Por que eles pararam? Qilong não entendeu. Não há necessidade de perseguir. Lu zombou. Eles correram para a montanha Wu e nunca mais poderão sair. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 393. Montanha Wu. Eu deixei algumas armadilhas para trás. Já é noite agora, então eles definitivamente irão ativá-los. Lin Bai virou a cabeça e olhou para Lu Ninjiu. Lin Bai não achava que apenas algumas armadilhas seriam suficientes para ferir gravemente os inimigos atrás delas. Com sua força, eles poderiam facilmente evitar as armadilhas que Lin Bai havia montado temporariamente. O objetivo de Lin Bai montar essas armadilhas era acioná-las. A partir disso, ele poderia determinar a posição dos inimigos e fazer um plano alternativo. Os dois viajaram rapidamente pela floresta e logo chegaram ao sopé de uma montanha. Esta montanha estava indescritivelmente silenciosa. Não havia nem o chilear dos insetos ou dos pássaros. O vento passou, fazendo as pessoas sentirem um arrepio profundo. O Qi demoníaco aqui parece ser muito denso. Ainda mais denso que o Qi demoníaco na fortaleza da nuvem negra. Lu Ninjiu franziu a testa ligeiramente. Ela ficou em um pequeno espaço aberto e olhou para a montanha escura à sua frente. O Qi demoníaco no sopé desta montanha era tão denso quanto a fortaleza da nuvem negra e quanto mais próximo estava do topo da montanha, mais denso era o Qi demoníaco. Então, e o Qi demoníaco no topo da montanha? Lu Ninjiu não pôde evitar estremecer. Mesmo tendo lutado muitas vezes, esta foi a primeira vez que ela viu um Qi demoníaco tão denso. Embora ela estivesse curiosa sobre o que havia no topo da montanha, sua intuição lhe dizia para não agir precipitadamente. Algo parece estar errado. Lin Bai virou a cabeça e olhou para a estrada de onde veio. O que está errado? Nenhuma das armadilhas que montei parecia ter sido acionada. Eles não mostraram sinais de nos perseguir. Os dois caíram em breve silêncio. Vamos esperar aqui. Assim que houver alguma pista, partiremos imediatamente, sugeriu Lin Bai. Lu Ninjiu assentiu levemente e não fez objeções. O tempo passou minuto a minuto. O vento da montanha soprava e soprava, e Lin Bai não pôde evitar embrulhar suas roupas. Este foi o vento mais estranho que ele já tinha visto. Ele virou a cabeça para olhar para Lu Ninjiu.
que estava encostado no tronco de uma árvore. Ela também estava enrolando suas roupas com força. Poderia haver algo estranho nesse vento. Lin Bai não pôde deixar de franzir a testa. Ele sentiu cuidadosamente o vento da montanha, mas além desse vento frio e sombrio, ele não sentiu nada de especial. Depois de um tempo, como esperado, Lu Ninjiu saiu da sombra do tronco da árvore e olhou para a estrada de onde vieram. De repente ela sentiu algo. Ela tirou uma pequena espada de algum lugar, acenou com o braço e jogou-a fora. A pequena espada cortou a noite, emitindo uma série de sons penetrantes. A olho nu mal conseguia rastreá-lo. Depois que a pequena espada voou de 70 a 80 metros de distância, ela caiu no chão com um estrondo, como se tivesse atingido algo no ar. Lin Bai teve um mau pressentimento. Ele correu para o local onde a pequena espada caiu e ergueu a mão direita. Zumbido. Um som suave veio do ar. A mão direita de Lin Bai estava isolada por uma barreira invisível. Ele conseguiu entrar sem qualquer obstrução, mas não pôde sair. Sem chance. De novo, Lin Bai pensou nas cenas que aconteceram quando ele revelou as verdadeiras cores do Senhor da cidade e não pôde deixar de sentir uma dor de cabeça. Em 15 minutos nos encontraremos aqui. Você vai até lá, eu venho aqui. Quer haja alguma pista ou não, temos que voltar em 15 minutos. Após uma breve discussão, Lin Bai e Lu Ninjiu decidiram dar uma olhada na cordilheira da barreira invisível e ver quais segredos a montanha guardava. Tome cuidado. Lin Bai instruiu Lu Ninjiu. Lu Ninjiu acenou com a cabeça e desapareceu na escuridão. Lin Bai também se virou e caminhou ao longo do sopé da montanha, seguindo a barreira invisível, sempre em frente. Sua velocidade não era muito rápida e ele tocava a barreira invisível de vez em quando. Se fosse possível, ele realmente queria encontrar a saída assim. De repente, Lin Bai sentiu que havia pisado em alguma coisa e soltou um estalo nítido. Ele levantou o pé, afastou os arbustos e estendeu a mão para tocá-lo. Osso. Ele estava segurando um pedaço de osso branco, ou espinha dorsal. Ele estreitou os olhos e viu que havia dois ossos da coxa ao lado da coluna vertebral e um dos ossos da coxa estava quebrado. Esse lugar. Quando Lin Bai pensou que não era raro ver cadáveres nas montanhas e florestas, ele não pôde deixar de ter um mau pressentimento. Ele rapidamente pulou em um tronco de árvore com uma boa visão, tirou duas latas de fogo e as jogou em duas direções diferentes. As latas de fogo caíram no chão e rapidamente iluminaram o mato, iluminando a floresta escura. Lin Bai finalmente pôde ver a verdade. Deixe-me ver, sibilo. Lin Bai não pôde deixar de respirar fundo. Nesta floresta densa, nos arbustos, havia ossos brancos por toda parte, cobrindo todo o chão. Depois de apagar o fogo que acabava de ser aceso, Lin Bai seguiu o tronco da árvore o mais longe possível para explorar, e ainda usou o mesmo método de iluminação. Mas depois de caminhar muito, ainda havia densos ossos brancos sob o tronco da árvore onde ele estava. No entanto, alguns dos ossos brancos estavam manchados com carne e roupas podres. Depois de caminhar por mais um longo tempo, Lin Bai só sentiu o forte cheiro de sangue. Abaixo dele havia cadáveres. O sangue fresco encharcou o solo e o transformou em lama sangrenta. O selo é que ainda está lá. Se não me engano, este selo é o selo que sela toda a montanha. A mão de Lin Bai que segurava o tronco da árvore, sem saber, deixou uma marca de mão nele, fazendo com que a casca da árvore ficasse profundamente amassada. Embora eu ainda queira explorar mais, 15 minutos já se passaram. Ele respirou fundo novamente e se virou para retornar ao local combinado. Não muito depois de Lin Bai retornar ao local combinado, Lu Ninjiu também retornou com uma expressão solene. Suas duas sobrancelhas finas estavam bem unidas e seus olhos calmos estavam cheios de raiva violenta. Parece que você e eu vimos a mesma coisa. Lin Bai cerrou o punho. Lu Ninjiu assentiu. Ela abriu a boca e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer, agora, ainda temos que encontrar uma saída. Não importa o que eles tenham em mente ou o que queiram fazer, devemos fazer o nosso melhor para detê-los. Lin Bai não teve objeções a isso. No entanto, a formação que sela uma montanha inteira ainda é uma formação que permite a entrada de qualquer pessoa. Acho que será muito difícil para nós dois quebrá-lo. Lin Bai disse francamente. Seu conhecimento das formações era bastante superficial. Depois que Lu Ninjiu entrou no selo, ela não percebeu que algo estava errado no primeiro momento. Isso significava que ela estava no mesmo nível de Lin Bai nesse aspecto.
Já estou preparado para isso. Depois de dizer isso, Lu Ninju pegou um pingente de jade e segurou na mão, injetando nele um traço de energia espiritual. O pingente de jade emitia ondas de luz verde, como vagalumes pontilhados na noite escura. Eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que seja proficiente em formações de matrizes. É muito problemático. Depois que Lu Ninju disse isso ao pingente de jade, ela olhou para Lin Bai. Deve demorar um pouco até que alguém responda. Esta é a ferramenta de comunicação da sua organização? Lin Bai olhou para o pingente de jade com curiosidade. Esta foi a primeira vez que ele pensou em entrar na organização deles. Mas agora não era hora de pensar nisso. Então vamos ao topo da montanha dar uma olhada. A energia demoníaca ali é a mais densa. Talvez possamos encontrar algo lá. Eu tenho a mesma ideia. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 394. Matriz. Quanto mais subiam a montanha, mais Lin Bai e Lu Ninju sentiam que o ki demoníaco ao seu redor estava se tornando mais denso. O ki demoníaco nesta montanha é o mais denso que já experimentei. A expressão de Lu Ninju tornou-se cada vez mais solene. Ela havia lutado com os demônios muitas vezes e sabia muito bem o que significava o ki demoníaco ser tão denso. Ela olhou para o pingente de jade. O pingente de jade estava escuro e ninguém havia respondido a ela ainda. Eu não senti um ki demoníaco tão denso, mesmo quando estive naquele altar da última vez. Lin Bai franziu a testa ligeiramente e olhou em volta com olhos penetrantes. Quanto mais perto chegavam da montanha, mais não ousavam ser descuidados. Se eles fossem descuidados, as consequências seriam óbvias. No entanto, não vimos nenhuma besta espiritual mutante nesta montanha. Lin Bai estava procurando vestígios de bestas espirituais mutantes desde que começou sua exploração. No entanto, eles já haviam alcançado o ventre da montanha. Sem mencionar os vestígios de feras espirituais, eles nem tinham ouvido as vozes das feras espirituais. Não são apenas bestas espirituais. A voz de Lu Ninju era muito suave. Deve ser dito que depois que chegamos a esta montanha, além da grama e das árvores, não vimos uma única criatura viva. Foi exatamente como Lu Ninju havia dito. As montanhas circundantes estavam tão silenciosas que era assustador. Suas vozes pareciam ser engolidas pela escuridão assim que foram ouvidas. Apenas o som de seus passos apressados ecoava no ar. Lin Bai levantou a cabeça e olhou para o céu estrelado acima. Não se sabia quando a lua e as estrelas desapareceram. Ele abaixou a cabeça e olhou para os 5 dedos, mas não conseguia vê-los a olho nu. Após cerca de 15 minutos, os dois chegaram lentamente ao topo da montanha. Lin Bai e Lu Ninju foram extremamente cuidadosos ao longo do caminho. Além de procurarem constantemente lugares suspeitos, eles passaram algum tempo. Mas eles já tinham certeza. As criaturas desta montanha, além dos dois, morreram todas no deserto. Ao longo do caminho, eles viram 3 bestas espirituais raras e poderosas, mas essas 3 bestas espirituais já eram cadáveres, e seus medonhos ossos brancos podiam ser vistos vagamente. Fora isso, debaixo de uma árvore alta, eles também encontraram corvos mortos por todo o chão. A partir disso, eles puderam determinar que algo deve ter acontecido nesta montanha não muito tempo atrás, fazendo com que pássaros e insetos, existências tão fracas, morressem instantaneamente. Isso também poderia explicar por que os corvos mortos estavam todos sob aquela árvore imponente. E aquelas bestas espirituais deveriam ter sido afetadas por esta montanha pouco a pouco, eventualmente exaurindo suas vidas. Traços de luta podiam ser vistos por toda parte nos corpos dessas bestas espirituais. Não existem coisas vivas. Para nós, isso pode ser considerado uma boa notícia. Lin Bai sorriu amargamente. Oh! Lu Ninju ficou um tanto confuso. Isso significa que não seremos emboscados pelas coisas no escuro. Só precisamos pensar em uma maneira de escapar daqui. Espero que você não tenha azarado. Lu Ninju revirou os olhos para Lin Bai. Olha, estamos no topo da montanha. Isso é uma plataforma plana? Lin Bai pôde ver à sua frente uma plataforma de mármore com um diâmetro de 200 a 300 metros. Na borda externa da plataforma, havia pedras vermelhas que pareciam estar pingando sangue. Pedra de jade de sangue. Lu Ninju esticou um dedo e tocou-o. Vamos ver se conseguimos destruir esta pedra. Lin Bai pegou um pequeno caldeirão e estava prestes a fazer um movimento, mas Lu Ninju o impediu.
Não faça um movimento imprudente. Você pode ser contra-atacado pela formação. Lu Ninjil balançou a cabeça. Sua mão de jade agarrou com força uma pedra de jade de sangue. Então, ela instou seu poder espiritual a se reunir na ponta do dedo. Ela controlou seu poder espiritual perfeitamente e a velocidade com que puxou a pedra de jade aumentou pouco a pouco. Mas no final, a pedra de jade de sangue ainda não se moveu. Os dois tentaram alguns métodos diferentes. Quando Limbai estava pronto para correr o risco e acertar a pedra de jade com o pequeno caldeirão, uma camada de luz com padrões antigos cobriu instantaneamente a pedra de jade, e a camada de luz absorveu todos os ataques do pequeno caldeirão. Todos os métodos que podem ser usados foram usados. Lu Ninjil enxugou o suor da testa, os olhos cheios de decepção. Limbai tirou 2 bolsas de água e um pouco de carne seca. Por que não nos sentamos primeiro? De qualquer forma, não há um bom caminho. Lu Ninjil hesitou por um momento e acenou com a cabeça. Ela pegou a carne seca e mastigou-a silenciosamente em sua boquinha parecida com cereja. Então ela tomou um gole de água. Limbai jogou alguns pedaços de carne seca na boca e comeu-os em grandes bocados. Depois de engolir meio saco de água, ele soltou um longo suspiro. Eu me pergunto como está o comboio. Lu Ninjil sentou-se no toco de uma árvore quebrada e olhou para baixo da montanha. Quando Qilong nos ligou pela primeira vez, ele definitivamente não atacou o comboio. Mas depois que eles pararam de nos perseguir, é difícil dizer, analisou Limbai calmamente. No entanto, meus pequenos animais também estão no comboio. Se quiserem atacar, terão que pagar um preço. Kofi. Neste momento, a tosse de um homem soou na escuridão. Limbai quase se levantou, mas quando viu o pingente de jade na cintura de Lu Ninjil brilhando com luz verde, ele se sentou novamente. Ei, nossa grande senhorita Lu está com problemas. A voz de um jovem veio do pingente de jade. Limbai viu que as sobrancelhas de Lu Ninjil estavam fortemente franzidas. Era óbvio que ela não gostava do homem do outro lado do pingente de jade. Sua voz estava fria quando ela disse, sim. Senhorita Lu, você nem sempre desprezou pessoas como nós, que estudam formações. A pessoa do outro lado do pingente de jade queria zombar de Lu Ninjil, mas quando viu que Lu Ninjil não respondeu, tossiu sem jeito. HMPH, todas as coisas são de baixo grau, apenas a formação da matriz é alta. Hoje serei misericordioso e ajudarei todos vocês. As sobrancelhas de Lu Ninjil se apertaram. Os lábios de Limbai se contraíram. Parecia que a pessoa do outro lado do pingente de jade era o rei Durão. Não admira que a expressão de Lu Ninjil tenha ficado feia no momento em que ela ouviu essa voz. Lu Ninjil simplesmente contou ao homem do outro lado do pingente de jade sobre a situação da montanha e os detalhes que havia encontrado. O pingente de jade ficou em silêncio por um tempo. Esta montanha é um altar. Limbai e Lu Ninjil arregalaram os olhos ao mesmo tempo. Tudo o que acabaram de investigar estava ligado a este altar. Isso não é bom. Isso não é bom. A montanha inteira é um altar. Este método não é algo que uma pessoa comum possa fazer. O homem do outro lado do pingente de jade estava claramente com dor de cabeça. Existe alguma maneira? Limbai perguntou. Lu Ninjil também revelou um olhar esperançoso. Você está perguntando à pessoa certa. A risada veio do outro lado do pingente de jade, e o tom anterior de dor de cabeça desapareceu. Limbai cerrou o punho, com um pouco de vontade de bater nele. A mão de Lu Ninjil que segurava o pingente de jade também se apertou. Ela obviamente estava tendo os mesmos pensamentos que Limbai. Eu vou te contar agora. Siga os passos que eu lhe digo e você será capaz de quebrar facilmente a formação da matriz neste altar. Venha e me agradeça quando sair. As sobrancelhas de Limbai e Lu Ninjil se contraíram, mas eles só conseguiram ouvir a pessoa do outro lado do pingente de jade. Vocês primeiro. A pessoa do outro lado do pingente de jade começou a falar. De repente, Limbai e Lu Ninjil viraram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para a escuridão da floresta montanhosa. Uma voz enorme e grossa foi ouvida, contorcendo-se e emitindo um rugido ensurdecedor, rugido. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 395, Dragão demoníaco da inundação o que é? Quais são os vossos nomes? Olá? Olá. Diga alguma coisa, eu. O homem do outro lado do pingente de jade rugiu curioso. No entanto,
Nem Lin Bai nem Lu Ninjil tiveram tempo de responder. Isso porque eles podiam ver vagamente essa figura. Era um dragão demoníaco de inundação de 6 metros de altura que rastejava no chão. Sua cauda não podia ser vista atrás dele. Todo o seu corpo estava coberto de escamas negras e cercado por uma aura demoníaca que era quase corpórea. Algumas partes do seu corpo foram reveladas com ossos brancos e carne podre. Demônio. Dragão de inundação. Lu Ninjil perdeu a voz enquanto olhava para o corpo parecido com uma montanha. Dragão demoníaco da inundação. Lin Bai franziu a testa ligeiramente enquanto continuava a quebrar as patas traseiras com Lu Ninjil, colocando alguma distância entre ele e o dragão demoníaco da inundação que estava atacando. Sim, o dragão demoníaco de inundação é feito por demônios usando um método especial. O dragão demoníaco de inundação precisa se alimentar de Ki demoníaco, e quanto mais Ki demoníaco houver, mais poderoso será o dragão demoníaco de inundação. Depois que Lu Ninjil se acalmou, ela explicou pacientemente a Lin Bai. Rugido. O dragão demoníaco da inundação uivou, como se a montanha inteira estivesse tremendo, e o céu tremia como se estivesse prestes a desabar. Um poderoso poder demoníaco varreu Lin Bai e Lu Ninjil. Felizmente, os dois tinham alguma experiência em lidar com o Ki demoníaco. Se fosse alguém que nunca tivesse encontrado o Ki demoníaco, eles poderiam ter morrido apenas por ouvir o rugido do dragão demoníaco da inundação. Lin Bai convocou o pequeno caldeirão, que emitia uma luz dourada. Formava um nítido contraste com a escuridão circundante. Era como um raio de sol na escuridão sem fim, minúsculo e deslumbrante. Ele disse, recuar assim não é solução. O dragão demoníaco da inundação provavelmente foi deixado aqui de propósito pela pessoa que montou esta formação de matriz. Embora Lu Ninjil não quisesse lutar com o dragão demoníaco da inundação, ela só poderia fazê-lo na situação atual. Ela disse, esta também é a primeira vez que luto com o dragão demoníaco da inundação. Não conheço sua fraqueza, mas as escamas de seu corpo podem ser quebradas por itens extraordinários. Tente mirar nas partes do corpo que já estão começando a apodrecer. Lin Bai assentiu. Ele segurava um caldeirão na mão esquerda e uma espada na direita. Uma figura azul saltou atrás dele como um cometa, esmagando-se em direção ao dragão demoníaco da inundação. Bang! A poeira voou por toda parte. Lin Bai aproveitou a oportunidade e deu pequenos passos. Sua figura era como um fantasma no meio da noite quando ele chegou ao lado do dragão demoníaco da inundação. Havia um buraco de 3 metros de comprimento no lado direito do dragão demoníaco da inundação. O buraco estava tão podre que podiam ser vistos ossos brancos. Havia um líquido parecido com uma substância jorrando do buraco. Lin Bai canalizou seu poder espiritual e despejou-o no pequeno caldeirão. Uma luz dourada disparou e atingiu o corpo do dragão demoníaco do buraco podre. Zumbido. A luz dourada destruiu a carne podre e quebrou os ossos brancos. Ele perfurou o outro lado do corpo, fazendo com que o sangue verde podre se espalhasse por toda parte. Rugido. O dragão demoníaco da inundação rugiu. Virou a pequena cabeça parecida com uma montanha e olhou para Lin Bai com um par de olhos malucos. Abriu a boca ensanguentado e mordeu Lin Bai. Lin Bai pisou levemente no chão e saltou alto, fazendo com que o dragão demoníaco da inundação errasse. Tome cuidado! Lu Ninjil gritou alarmado. Lin Bai ouviu uma voz que nunca tinha ouvido antes. Ele olhou na direção da voz e viu que o dragão demoníaco estava reunindo Ki demoníaco em seu ângulo reto. Lin Bai amaldiçoou em seu coração. O pequeno caldeirão na mão esquerda e a longa espada na mão direita estavam completamente protegidos à sua frente. Bang! O dragão demoníaco da inundação usou seu chifre para lançar um ataque que carregava uma densa aura de morte. Por onde quer que passasse, nenhuma folha de grama cresceria. Ele se chocou contra o pequeno caldeirão e a espada longa. Lin Bai, que estava no alto do céu, foi lançado voando pesadamente. Ele quebrou uma árvore grossa após a outra e seus pés afundaram no solo. Sua longa espada cravou profundamente no chão antes que ele conseguisse se estabilizar. O Demon Flow Dragon originalmente queria persegui-lo, mas Little Blue e Lu Ninjil rapidamente atacaram e bloquearam o rugido Demon Flow Dragon. Lin Bai também aproveitou a oportunidade para soltar um suspiro de alívio. Se não fosse pelo pequeno caldeirão e pela longa espada bloqueando o ataque, ele já poderia ter perdido a força de luta e até morrido. Lin Bai enxugou o suor da testa e estreitou os olhos enquanto olhava para frente.
O dragão demoníaco da inundação estava lutando com Little Blue e Lu Ninjil. O corpo do Demon Flow Dragon era enorme e sua força poderia destruir montanhas e rios, mas não era tão ágil quanto Little Blue. Little Blue esquivou-se agilmente uma e outra vez, fazendo com que os ataques do dragão demoníaco da inundação falhassem. Lu Ninjil segurava uma espada fina na mão. Sua técnica de espada tinha uma intenção fraca que poderia neutralizar continuamente os ataques do dragão demoníaco da inundação, mas ela não conseguiu causar nenhum dano substancial ao dragão demoníaco da inundação. O buraco de 3 metros de comprimento no corpo do dragão demoníaco que Limbai acabara de atacar já havia desaparecido. Havia até alguns ossos quebrados. Olhando através do buraco desta vez, pode-se ver que havia um buraco do outro lado do corpo do dragão demoníaco da inundação. No entanto, o dragão demoníaco da inundação não pareceu ter sido afetado por isso. Limbai não pôde deixar de sentir uma dor de cabeça chegando. Little Blue e Lu Ninjil estavam prestes a cair sob os ataques frenéticos do dragão demoníaco. Limbai não perdeu mais tempo. Com um toque dos dedos dos pés, ele apareceu ao lado de Lu Ninjil. O lindo cabelo de Lu Ninjil esvoaçava ao vento e suas roupas esvoaçavam ao vento. Seus olhos estavam frios como lâminas, mas havia um rubor adicional em seu belo rosto. Quando o dragão demoníaco viu Limbai se aproximando, ele imediatamente olhou para ele com seus olhos escarlates. Sua cauda grossa até chicoteou. Little Blue deu 2 socos na cauda para dissipar um pouco da força, e seus passos subiram alto no ar. Então usou sua cauda para envolver a cauda do dragão demoníaco da inundação. Só então foi capaz de neutralizar o ataque da inundação. Dragão. Limbai retraiu o olhar e disse suavemente: o dano que causei agora não parece ter causado nenhum dano substancial. Ajude-me a atrasá-lo por 10 segundos. Lu Ninjil olhou para Limbai. Quando ela viu que os olhos dele estavam calmos como a água e que seu corpo não sofreu nenhum dano do ataque anterior, ela assentiu silenciosamente com a cabeça. O pequeno caldeirão flutuou na frente do peito de Limbai. Fluxos de poder espiritual fluíram através dos meridianos de Limbai e entraram no pequeno caldeirão. Zumbido. 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 A luz dourada emitida pelo pequeno caldeirão tornou-se cada vez mais vigorosa, cada vez mais intensa e cada vez mais deslumbrante. O demônio dragão de inundação percebeu as mudanças no lado de Limbai e sentiu um medo que foi direto para a alma. Sua cauda de repente chicoteou em direção a Lu Ninjil e Little Blue, mas seu corpo avançou rapidamente. Lu Ninjil e Little Blue queriam usar seus ataques para deter o dragão demoníaco da inundação, mas o dragão demoníaco da inundação não se importou nem um pouco. Permitiu que os ataques humanos e de feras quebrassem suas escamas e a transformassem em uma bagunça sangrenta. Limbai foi a única coisa que restou em seus olhos. Havia apenas loucura e medo em seus olhos. Uma bola de luz negra enrolou-se ao redor do chifre direito do dragão demoníaco. A bola de luz negra gradualmente se reuniu e ficou maior. Denso que demoníaco e que da morte estavam contidos dentro dele. Limbai de repente abriu os olhos. Um raio de luz dourada brilhou através de suas pupilas negras. O Demon Flow Dragon levantou a cabeça e rugiu. A luz negra no ângulo direito explodiu. Rugido. Ao mesmo tempo, o pequeno caldeirão emitia uma luz ofuscante. Esta luz era como um sol vermelho, atingindo o dragão demoníaco com facilidade. Por onde quer que passasse, as lajes de pedra seriam transformadas em pó e o chão afundaria profundamente nos marcos. Bang! Um dourado, um preto, os 2 raios de luz se chocaram. Uma onda de ar incomparavelmente forte surgiu, derrubando uma árvore após a outra. As lajes de pedra foram lançadas voando uma por uma e a montanha inteira começou a tremer. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.